Bem, meus amigos, então, boa noite mais uma vez. É uma grande satisfação estar aqui com todos vocês, né? Eu sempre falo, brinco bem, hoje é dia 2 de setembro de 2024. Eu sou o professor Marcos dos Santos e coordeno aqui as atividades do grupo. E hoje eu convidei o pesquisador Arthur Pinheiro, que já está em vias de concluir o seu mestrado lá no Instituto Militar de Engenharia, e ele desenvolveu um método novo juntando o apoio multicritério à decisão com o machine learning, né? E aí não só desenvolveu, ele não só desenvolveu todo o arcabouço teórico, o arcabouço axiomático, que inclusive já foi publicado num periódico internacional, mas ele também desenvolveu uma ferramenta, uma plataforma computacional que permite todos os cálculos do modelo. E isso facilita muito, né, a utilização do modelo, né? Então, já agradeço aí a disponibilidade do Arthur, né, de estar aqui com a gente. Eu não estou recebendo nada, Arthur não está recebendo nada, né? O propósito, o objetivo realmente é compartilhar o conhecimento, porque é o que eu sempre falo, né? Para mim não tem lógica nenhuma você fazer um mestrado, 2, 3 anos, fazer um doutorado, 4, 5 anos, e aquele conhecimento, aquela tese, aquela dissertação ir para uma gaveta e ninguém nunca mais consultá-la, ninguém nunca mais estudar, sabe? Isso para mim, com a minha aconteceu isso, inclusive, né? Eu defendi a minha dissertação de mestrado e nunca mais ninguém nunca leu, inclusive eu, nunca mais eu quis ler, né? Quer dizer, eu fiquei ali 2 anos, 2 anos e meio, super angustiado, gastando uma energia tremenda para fazer uma pesquisa interessante e tal, que não reverberou para ninguém, que não reverberou para lugar nenhum, né? Então, eu tenho essa preocupação, né? Eu falei, não, comigo aconteceu isso, mas com os meus orientandos, quando eu for, né, professor universitário, quando tiver os pesquisadores do meu grupo, que eu estiver coordenando, nós só vamos desenvolver coisas que sejam úteis para a sociedade, que sejam fáceis de usar, que as pessoas efetivamente, né, possam lançar mão daquele conhecimento, porque não faz sentido você gastar uma energia enorme e depois ninguém nunca mais usar aquilo, né? Ficar lá na prateleira da estante da universidade. Isso para mim não faz sentido nenhum, né? Então, mais uma vez eu agradeço a presença de todos, agradeço ao Arthur, né, por ter preparado essa aula. E como eu sempre brinco, né, o curioso é que, veja só, né, segunda-feira já é um dia triste, né? 9 horas da noite, né? E quase 30 pessoas aqui, vê que os malucos dão um jeito de se encontrar, né? Um monte de doido, né? Falando em matemática, computação, os doidos dão um jeito de se encontrar. Mas tá bom, né? Cada um com a sua. Uns se encontram para beber, outros se encontram para jogar futebol. Aqui mesmo, aqui do lado da minha casa, tem um campo de futebol, o pessoal fica até 2 da manhã jogando, né? E a gente se encontra para falar de PO, tá bom? Cada um, né? Cada um com seu cada um, né? Mas vamos lá. Então, como eu falei, Arthur desenvolveu essa pesquisa, já vai defender a dissertação dele. O método, como eu sempre explico para vocês, a PO ela trabalha com abordagem científica. Então, todo o método da PO ele já foi apresentado, já foi publicado em algum lugar, né? Eu não seria louco de apresentar aqui hoje com o Arthur um método que não tivesse sido publicado, que fosse uma maluquice da nossa cabeça, né? Então, o método já está sendo utilizado em congressos, já, né, a dissertação do Arthur já está pronta, já foi publicado em periódico internacional, então já é um método referendado aí pela, pela literatura internacional, e o nosso propósito é justamente compartilhar com vocês para que ele possa ser utilizado tanto no âmbito corporativo quanto na academia, né? Ah, professor, vou escrever um artigo, vou usar aí o método Crown, né? Ah, professor, trabalho aqui numa empresa, dá para usar? Dá, né? Então, estamos fazendo aqui esse workshop justamente para mostrar o passo a passo da utilização do método, né? Eu poderia dar o artigo, né? O Portela falar para mim, ó, professor, como é que eu aplico o CRAU? Eu vou e mandar o link do artigo para o Portela, mas não.
O objetivo é justamente apresentar hoje passo a passo, bem mastigado, para facilitar a vida de todo mundo, tá? Então vamos lá, Arthur. Vamos nessa. Vamos lá, então. Boa noite a todos. Todo mundo está me ouvindo? Tá. Sim. Então, vamos lá nesta segunda-feira à noite aqui, né? Todo mundo vibrando, vibrando pelo Espetáculo, né? conhecimento, espetáculo, todo mundo feliz. Então, é uma honra iniciar aqui essa apresentação. Primeiramente, agradeço o convite feito pelo professor Marcos para participar desse workshop aqui junto com todos os senhores e senhoras. É uma honra, professor Marcos aí, que me acompanha já há anos, né, com suas excelentes e brilhantes orientações aí. Com certeza ele ajudou quase, não vou falar 100% porque tem 1% meu aqui também nesse método, mas quase que isso aí, com todos os seus conhecimentos, toda a sua maestria em passar o conhecimento de forma clara, objetiva e principalmente aí com o seu jeito, né, brincalhão, todo mundo conhece, sempre com essa vontade muito grande de querer ajudar. Então, esse método, o Cron, ele é fruto da minha dissertação de mestrado lá no IME, mestrado em sistemas de computação. Eu fiz também ele em parceria com a UF, então o professor Simões, em conjunto com o professor Marcos e também com o professor Goldschmidt, do IME. Nós quatro aí fomos os fundadores aí desse método, também com a ajuda do professor Igor e do professor Miguel. Então, eu vou iniciar aqui a apresentação. Qualquer dúvida, peço que os senhores interrompam, podem falar, podem levantar o braço aí, por favor, perguntem. Então, esse aqui é o método Cron, Commonality Ranking and Objective Weight Method. Esse aqui é um breve histórico sobre mim, né? Eu sou o Arthur Pinheiro de Araújo Costa, eu trabalho na Marinha desde 2009, sou pós-graduado em Defesa Eletrônica na PUC Rio de Janeiro, pós-graduado também em Sistemas de Armas no CIAW, Centro de Instrução Almirante Van der Kolk. Atualmente, eu sou mestrando em Sistemas de Computação pelo IME, tudo indica que finalizarei o mestrado aí esse ano, ao fim do ano, Deus quiser. Também Vamos faço algumas torcer. disciplinas. Vamos Vamos torcer, torcer. vamos torcer. Também faço algumas disciplinas na UF, professor Marcos, professor Simões. Sou revisor de alguns periódicos, como o Computational Economics e o Relion, e também autor de alguns artigos científicos em periódicos nacionais e internacionais. Seguirei o seguinte sumário, introdução, etapas do método, falarei sobre a ferramenta computacional que fizemos no IME, um passo a passo do método, uma mão na massa utilizando o software Chrome, algumas publicações, o artigo já obteve algumas publicações, fora o artigo seminal, algumas outras utilizações, e ao fim, conclusões. Bom, o Chrome, ele é um método de apoio à decisão que ele emprega a técnica de Machine Learning não supervisionada, PCA, mais conhecida por análise por componentes principais. Então, fruto das lacunas identificadas na literatura, nasceu o Chrome, é, como o comandante falou, o professor Marcos falou, não existem muitos métodos de apoio que utilizam essa integração. Então, fiz uma revisão da literatura para buscar, dentro desses métodos aí, quais os que pudessem nos oferecer insights para ver o que precisava melhorar, o que já estava bom na literatura, e aí vislumbramos a possibilidade de criar o Chrome em cima dessas lacunas. Então, o Chrome, em tese, ele analisa um dataset contendo alternativas e critérios. Então, coloquei aqui um exemplo genérico, né, critérios de A até E, alternativas de A1 até 9. Então, utilizando o Chrome, nós conseguimos obter a pontuação das alternativas e, com isso, gerar uma ordenação. Além disso, ele também consegue calcular os pesos dos critérios e não somente isso. Então, o Chrome, ele é mais do que um método multicritério. Ele é um método de apoio à decisão. A sua base é a PCA e o apoio de multicritério, ele auxilia no seu processo decisório. Tá, mas o que é a PCA?
Vamos lá. Vou mostrar um vídeo rapidamente aqui, vídeo rapidinho de 5 minutos, para os senhores terem uma ideia do que é a PCA. Hello, I'm Josh Starmer, and welcome to StatQuest. Today we're going to be talking about the main ideas behind principal component analysis, and we're going to cover those concepts in 5 minutes. If you want more details than you get here, be sure to check out my other PCA video. Let's say we had some normal cells. Psst! If you're not a biologist, imagine that these could be people, or cars, or cities, or etc. They could be anything. Even though they look the same, we suspect that there are differences. These might be one type of cell, or one type of person, or car, or city, etc. These might be another type of cell. And lastly, these might be a third type of cell. Unfortunately, we can't observe differences from the outside. So we sequence the messenger RNA in each cell to identify which genes are active. This tells us what the cell is doing. Psst. If they were people, we could measure their weight, blood pressure, reading level, etc. Okay, here's the data. Each column shows how much each gene is transcribed in each cell. For now, let's imagine there are only 2 cells. If we just have 2 cells, then we can plot the measurements for each gene. This gene, gene 1, is highly transcribed in cell 1 and lowly transcribed in cell 2. And this gene, gene 9, is lowly transcribed in cell 1 and highly transcribed in cell 2. In general, cell 1 and cell 2 have an inverse correlation. This means that they are probably 2 different types of cells, since they are using different genes. Now let's imagine there are 3 cells. We've already seen how we can plot the first 2 cells to see how closely they are related. Now we can also compare cell 1 to cell 3. Cell 1 and cell 3 are positively correlated, suggesting they are doing similar things. Lastly, we can also compare cell 2 to cell 3. The negative correlation suggests that cell 2 is doing something different from cell 3. Alternatively, we could try to plot all 3 cells at once on a 3-dimensional graph. Cell 1 could be the vertical axis, cell 2 could be the horizontal axis, and cell 3 could be depth. We could then rotate this graph around to see how the cells are related to each other. But what do we do when we have 4 or more cells? Draw tons and tons of 2-cell plots and try to make sense of them all? Or draw some crazy graph that has an axis for each cell and makes our brain explode? No, both of those options are just plain silly. Instead, we draw a principal component analysis, or PCA, plot. A PCA plot converts the correlations, or lack thereof, among the cells into a 2D graph. Cells that are highly correlated cluster together. This cluster of cells are highly correlated with each other. So are these, and so are these. To make the clusters easier to see, we can color code them. Once we've identified the clusters in the PCA plot, we can go back to the original cells and see that they represent 3 different types of cells doing 3 different types of things with their genes. Bam! Here's one last main idea about how to interpret PCA plots. The axes are ranked in order of importance. Differences among the first principal component axis, PC1, are more important than differences along the second principal component axis, PC2. If the plot looked like this,
where the distance between these two clusters is about the same as the distance between these two clusters, then these two clusters are more different from each other than these two clusters. Before we go, Então, coloquei esse vídeo só para a gente dar uma ideia inicial da técnica da PCA. Como a gente conseguiu ver, né? De início, a PCA ela identifica correlações. Mas que tipo de correlações são essas? As correlações de Pearson. Então, é uma relação linear. A base da PCA é essa correlação de Pearson entre as variáveis originais do dataset. E Pearson, o que é a correlação de Pearson? É uma variação de -1 a 1. Quanto mais correlacionadas as variáveis estão, mais próximas de 1 elas estarão. Quanto mais inversamente correlacionadas, mais próximas de -1 estarão. E se elas não tiverem correlação, elas estarão próximas de 0. Então, essa é a base da PCA, a correlação de Pearson. E via correlação de Pearson, essa técnica ela identifica essas correlações entre as variáveis. Então, há essa identificação, permitindo, dessa forma, a redução da dimensão do dataset, como a gente viu ali, né, por meio do exemplo ali dos genes e das células. Só que não basta somente reduzir a dimensão. O importante é manter a maior parte da variância original. Sempre que eu falar em variância aqui, senhores, eu estou falando de quantidade de informação. Então, a PCA reduz a dimensão, mantendo a maior parte das informações originais. Então, isso permite o reconhecimento dos padrões do dataset e isso, por sua vez, permite a avaliação de desempenho das alternativas de forma objetiva. Ou seja, não há a necessidade de introduzir a opinião do decisor dentro do processo de avaliação. Então, como eu havia falado, o Cron ele é mais do que um método multicritério convencional. Então, só para ter uma ideia, aqui nós temos um conjunto que representa o Cron, aqui o outro conjunto que representa a PCA, e aqui o apoio multicritério. Então, o Cron tem sua base, como eu falei, o seu motor de cálculo é a PCA, e o apoio multicritério ele também está lá para auxiliar ainda mais no processo decisório. Então, aqui, de forma mais ampla, é o que faz a PCA. Aqui eu tenho um dataset. Aqui, em vez de genes, eu tenho um dataset contendo navios. Então, aqui eu tenho navios, chips de 1 a 32, que foram avaliados em 10 critérios de desempenho. Então, C1, C2 até C10. Então, aqui como exemplo, eu tenho SPD, que é Speed, que eu coloquei a sigla para facilitar a visualização. Então, o Speed, né, a velocidade em nós dos navios. Aqui eu coloquei o Range também, que é a autonomia em milhas náuticas, quanto que um navio consegue andar, consegue navegar sem reabastecer. E aí eu apliquei a PCA nesse dataset e o que conseguimos? Os mesmos 32 navios, só que agora, como a gente viu no vídeo, 3 componentes principais, PC1, PC2 e PC3. Ou seja, os 10 critérios de desempenho se tornaram 3 componentes principais. Vou mostrar mais adiante. A quantidade de componentes principais, após aplicada a PCA, é a mesma quantidade de critérios que eu tinha antes. Só que, pelo critério de Kaiser, o critério da raiz latente, é uma técnica conhecida para quem emprega a PCA, agora para vocês também, ela fala que a gente só pode utilizar, na verdade, não só pode utilizar, só pode é uma palavra muito forte, mas que o ideal é utilizar componentes principais com alto valor maior que 1. O que é alto valor? Vou falar mais adiante também, mas já adiantando, alto valor é a quantidade de informação que aquele componente principal tem. Então, aqui nessa análise, somente o PC1, PC2 e PC3 obtiveram alto valor maior que 1. Então, somente os 3 foram utilizados, PC1, PC2 e PC3. E o que é o PC1, PC2 e PC3? Eles são, na verdade, as novas variáveis
do nosso dataset após aplicada a PCA. Então, através do livro de Fávaro Belfiore, um livro de 2017, né, esse livro foi a base aí dos meus estudos para entender a PCA, para gerar o Cron. Então, ele fala lá, também complementei o que estava no livro com outros artigos científicos que estão presentes aí na literatura. E encontrei 3 testes estatísticos que eles são utilizados para validar os resultados da PCA. Quais são eles? É o teste de Bartlett, que ele avalia essas correlações de Pearson entre os pares de variáveis. Eles são estatisticamente distintos de zero. Então, esse teste aqui ele é feito a um nível de significância de 5%, ou seja, Bartlett tem que ser menor que 5%. Se for, tá ok. Vou mostrar também na ferramenta do Chrome a seguir durante aqui a apresentação. Então, o resultado bom para Bartlett é que ele seja menor que 5%. O outro aqui é o Kaiser, como eu já falei, considera somente alto valor maior que 1. Então, os componentes principais utilizados, o P6, principal components, serão somente os com alto valor maior que 1. E o outro teste também encontrado é o KMO, que ele quantifica numa escala de 0 a 1 a proporção da variância comum. Ou seja, quanto mais próximo de 1, melhor o resultado para a aplicação daquele dataset com a PCA. Então, melhor vai ser a aplicação e, consequentemente, também melhores serão os resultados. Ou seja, não basta a gente aplicar a PCA em qualquer dataset. A gente tem que aplicar e verificar os testes aí se eles estão condizentes para também, consequentemente, ter resultados consistentes. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Posso prosseguir? Pode ser. Vamos lá, então. O Chrome, ele é composto por 9 etapas. Então, a primeira etapa, estabelecimento de um conjunto de dados, contar variáveis, ou também, nosso mundo da PO aqui, critérios. Então, observações alternativas, variáveis, critérios. Passo 2, determinação da matriz de correlações de Pearson. Passo 3, determinação dos autovalores e de suas respectivas variâncias compartilhadas. Passo 4, autovetores. Vai ficar mais claro, eu vou falar sobre cada um, sem entrar muito no detalhe, porque o objetivo aqui não é esse, não é entrar no detalhe da fórmula em si, mas sim fazer com que vocês consigam entender ali a base, consigam entender os conceitos. Então, vou falar sobre cada um a seguir. Etapa 5, determinação dos scores fatoriais. Etapa 6, dos fatores. Etapa 7, determinação das cargas fatoriais e comunalidades. Passo 8, peso dos critérios. Os pesos dos critérios pelo Cron, eles são oriundos dos pesos pelas cargas fatoriais e pelo método MEREC, um método conhecido, né, por grande parte aí das pessoas que estão na nossa aula de hoje. Quem não está, hoje vai se familiarizar também, porque é um método muito, muito bacana, vocês vão ver. E etapa 9, a avaliação e desempenho em si. Então, aqui, etapa 1, o mesmo dataset que eu trouxe da outra vez. Inicialmente, determinação de um dataset contendo J critérios e N observações. Então, aqui as observações são os navios. Então, aqui nós temos N igual a 32 e J, C1, C2, até C10. Ou seja, que nós temos 10 critérios. Então, aqui J igual a 10. E observem que a PCA, ela utiliza dados quantitativos. Então, pode observar que todos são dados quantitativos e esse dataset aqui, ele é composto por dados reais. Um dataset utilizado aí por um artigo publicado pelo grupo de pesquisa, utilizando dados reais, todos dados reais. Então, a etapa 2, estabelecimento da matriz de correlações de Pearson. Então, essa aqui é a matriz de correlações de Pearson. A etapa 3, determinação dos autovalores. Então, aqui, K mostra os K autovalores. Para a PCA, K igual a J, ou seja, a quantidade de autovalores é igual à quantidade de critérios. E a soma dos autovalores, como eu falei, autovalor representa a quantidade de informação
que aquele componente principal carrega. Então, a soma de todos os autovalores da análise do dataset vai ser igual a K. Então, aqui a soma dos autovalores. Essa soma é igual à quantidade K, que é igual a J, que é a quantidade de critérios. E essa expressão dos autovalores pode ser reescrita por essa equação. Como eu falei, eu não vou entrar no detalhe da equação. Se alguém tiver alguma dúvida depois, pode perguntar, manda um e-mail, a gente bate um papo. Mas o objetivo não é esse. Não é entrar até porque é uma técnica muito robusta. A PC é uma técnica muito robusta e é necessário para aplicá-la, uma programação. Eu utilizei o código em R, né, via Shine, para poder implementar o método e também utilizar a PCA. Então, aqui o cron, na etapa 4, determinação dos autovetores. Até aqui eu só falei de PCA. Então, como eu falei, a base do cron é a PCA. Todos esses dados aqui, eles são componentes da PCA em si. Então, os autovetores V, que eles são conseguidos através dessa fórmula aqui. E aqui a etapa 5 dos scores fatoriais, que eles são conseguidos por essa fórmula aqui. Os scores fatoriais, eles são oriundos dos autovetores e dos autovalores, né? Nesse quociente aqui. Os autovetores representam um vetor, como o nome já fala, que eles indicam... Deixa eu só... Tem alguém falando aqui? Foi. Os autovetores, eles representam um vetor, como o nome já fala, que indica a direção daquele critério dentro dos componentes principais. E os scores fatoriais representam o peso, a importância de cada critério dentro dos componentes principais. Então, perceba a diferença. Um indica a direção e o outro indica o peso em si. Agora aqui nós temos os fatores em si. Então, essa é a fórmula dos fatores. O que são os fatores? Os fatores, eles são aqueles valores que foram substituídos dentro do dataset original, o primeiro exemplo que eu dei, e eles representam a pontuação de cada critério para cada alternativa. Isso aí a gente também considera para cada fator. Vou dar um exemplo mão na massa depois para ficar mais claro isso também. Então, essa é a fórmula aqui dos fatores. O Z aqui, ele representa o valor do critério normalizado pelo Z-score. E o X aqui, ele é o valor do critério original. Então, é aquele valor que está lá no dataset original. Então, o critério original que está lá. Normalizado pelo Z-score. A etapa 7 é a determinação das cargas fatoriais. As cargas, elas são as correlações de Pearson entre o critério e o fator. Então, aqui, por exemplo, alfa 1 é a carga fatorial relativa ao fator 1 do critério 1. X aqui é o critério. E isso aí representa a correlação de Pearson entre a variável, como eu já falei, e o fator respectivo. Então, alfa 1, a correlação de Pearson do critério em relação ao fator 1. A determinação das comunalidades, em suma, comunalidade quer dizer quantidade de informação. Então, ela é dada por essa a quantidade daquele critério dentro do fator. E a comunalidade, ela foi a informação que foi crucial aí, né, posso dizer, a maior inovação que o Cron trouxe. Nenhum método ele utiliza essa identificação de critério dentro do fator para fazer a avaliação de desempenho. Então, essa aí é a maior inovação, podemos dizer.
Aqui agora eu entro na parte de geração de pesos. Então, o Cron, ele utiliza essa fórmula aqui para gerar os pesos. A fórmula, ela foi baseada por uma técnica de Pamukar, um artigo de 2022. Pamukar aí, um grande pesquisador da área também de aporecisão, é uma técnica que foi baseada no método Lopko-Dobi. E aí, essa técnica mescla dois componentes para formar o peso. Então, o primeiro componente é o MEREC. Então, o peso calculado pelo MEREC, ele vai entrar aqui. E também o peso calculado pelas cargas fatoriais. Esses pesos aqui, essa fórmula aqui, ela é oriunda desse artigo de Lierol, 2010. Só que o Lierol ele não utiliza o critério de Kaiser, ou seja, ele utiliza todos os fatores principais. O Cron ele observou essa questão e limitou a quantidade de fatores, até também para diminuir a carga ali de trabalho do software para K, né? E K sendo a quantidade de componentes principais com alto valor maior que 1. Né? Então, respeitando aí esse critério, respeitando esse teste estatístico aí consagrado na literatura. Então, agora chegamos aqui à etapa 9, que é a etapa da avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho da PCA, ela é feita, é uma técnica muito utilizada, não é a única, e essa técnica aqui é a técnica do Weighted Sum and Ordering Criteria, é presente no livro do Fabio Belfiore também. E essa técnica, o que ela faz? Ela considera o critério de Kaiser, então o K máximo aqui é o K, que é igual à quantidade de componentes principais com alto valor maior que 1. Então ele limita essa pontuação das alternativas para alto valor com K maior que 1. E ele multiplica o fator, isso aqui é o fator principal de cada alternativa, né, N aqui é alternativa, de cada alternativa, pela variância compartilhada desse fator. Então a variância é a quantidade de informação. Então, via essa fórmula aqui, a gente consegue aí a avaliação de desempenho da alternativa de acordo com a PCA pura, né, pelo livro do Fábio. Então, observando aí essas questões, o Cron, ele gerou inovações. Então, vou mostrar também mais adiante aí os métodos estudados para que o Cron fosse gerado. E ele detalhou um pouco mais aí a análise da avaliação de desempenho. Então, o que foi feito? Continuou-se utilizando o critério de Kaiser, ou seja, a gente só pegou o componente principal com outro valor maior que 1, só que, na hora de fazer a mensuração da pontuação em si da alternativa, observou-se primeiro se dentro daquele fator principal existia a quantidade de critério. Existia uma quantidade de critério. Ou seja, se o C aqui, como eu falei, é a comunalidade. Se C for igual a zero, ou seja, se não tiver critério, quantidade de critério dentro do fator, esse critério não pontua nesse fator para essa alternativa. Então, observou-se aí essa, essa análise, essa técnica aí para poder mensurar de forma mais fidedigna o que cada critério realmente pontua naquele fator para cada alternativa. Então, como eu falei, né, por isso que o nome do método é Communality Ranking. Então, primeiro a gente observa se existe o critério para depois pontuar. E aí a fórmula da pontuação do Cron é essa aqui. A pontuação entenda-se como o desempenho também. Então, essa aqui foi a revisão sistemática que a gente fez, publicado no periódico também, no Cogent. Foram encontrados 16 métodos de apoio à decisão que empregaram a PCA em conjunto como de critério. E aí aqui a gente pode ver vários com pesos objetivos, que nem um Cron. Então, Cron tem um KPCA Top 6, e por aí vai. Essas aqui
foram as técnicas utilizadas pelos métodos. E como inovação, destaco aqui as comunalidades, como eu falei, a mensuração da comunalidade dentro ali do desempenho. Esses aqui são os testes estatísticos que os métodos utilizaram, né? Alguns métodos já publicados foram publicados e os testes não ficaram claros se foram realmente feitos. Então, isso aqui foi publicado no periódico, esses achados aqui. E uma outra inovação foi também a aplicação da consideração dos critérios monotônicos de custo, né? Aqueles que quanto maior o seu valor, pior para a alternativa. Dentro da PCA, nenhum outro método de apoiação também utilizou aí essa inovação. Então, o Cron ele trouxe essas inovações e foi publicado, né? Então, em resumo, é isso que faz o Cron. Então, nós temos o dataset, que ele vai ser aplicado dentro da PCA. Na PCA vai ser, correção, a PCA vai ser aplicada nesse dataset via os três métodos, três testes estatísticos, Bartlett, Kaiser e KMO. Então, primeiro aplica a PCA e verifica se os dados são consistentes. Então, os testes foram ok? Então, vamos continuar. A PCA gera, então, as cargas fatoriais e os seus pesos. Em conjunto com o MEREC, geram os pesos do Cron, como já foi falado também. E aí, a ponderação dos pesos, ela é feita pelas comunalidades e pelos componentes principais. E aqui, considerando somente alto valor maior que 1, seguindo o critério de Kaiser. Em resumo, é isso que é feito. Isso tudo foi implementado. A gente criou, então, aí uma ferramenta computacional. A gente criou no IME, em conjunto aí com a UF. Esses são os autores, essa aí é a ferramenta. Aqui ao lado, a gente tentou fazer uma ferramenta mais intuitiva possível. Então, aqui é um overview do que é, uma simples descrição do método. Aqui são as instruções, é tudo que eu falei até aqui, de forma resumida, está aqui na aba Instruções de forma mais amplificada. Então, as instruções de como utilizar, dos parâmetros a ser utilizados, dos testes, das interpretações dos resultados, a gente consegue nessa aba Instruções. Aqui é a Data Input, que é uma aba que permite aí a gente fazer o upload do Excel. É uma ferramenta que permite a integração com o Excel. E essas outras abas aqui eu vou falar no Mão na Massa. Essas outras abas aqui, elas só são liberadas quando a gente aperta o botão Resolve. Aqui no Data Input, vou mostrar também mais adiante. Então, o Chrome, ele é uma ferramenta computacional online e gratuita. Além de tudo isso que eu falei aqui para vocês, ele também permite mapas de calor e correlações intuitivas, gera gráficos, análise fatorial com PCA. Então, tudo que a PCA nos fornece, o Chrome também fornece. Os testes estatísticos que a PCA nos fornece, o Chrome também fornece. Automação de pesos e resultados. Ele gera e também baixa. Esses resultados eles estão disponíveis para serem baixados, serem feitos o download. E, como eu falei também, ele considera critérios montantes de custo. E uma análise interessante, antes de construir a ferramenta em si, nós fizemos uma análise das ferramentas que estão disponíveis que fornecem aí a utilização da PCA. E essas aqui foram as ferramentas encontradas. E o que eu achei muito interessante é que o Chrome, ele, além de fornecer tudo que as demais fornecem, mesmo sendo de uma forma mais simples, e ele é gratuito. Então, todas as demais aqui, Core Search, SPSS Statistics, Analyze IT, Splaya, XLS Stat, todos eles são pagos. E o que é mais interessante também, alguns desses aqui eles custam por volta de US$ 7.000 o ano. Então, achei isso aí um valor bem considerável, né, para que a gente consiga aplicar a PCA. Então, o Cron chegou aí para fornecer essas análises de forma gratuita. Bom, então,
agora que já foi transmitido aí o conhecimento base lá do Chrome, o motor de cálculo dele, vamos fazer aí um exemplo. Essa aqui é uma reportagem diretamente lá no, está presente no site da FAB em relação às enchentes no Rio Grande do Sul. Então, aqui nessa reportagem a gente consegue observar um modelo de drones, né? Vou falar aqui sobre drones de vigilância. Então, o Hermes 900, que é o drone de vigilância da FAB, ele conseguiu aí em 24 horas fazer missões de resgate lá no Rio Grande do Sul, né, nas inundações do Rio Grande do Sul. Ele não consegue, é um drone de vigilância que não consegue por si só fazer o resgate, né, mas ele auxiliou no resgate aí de 36 vítimas. Então ele, em conjunto com o helicóptero Black Hawk, ele conseguiu aí fazer esse auxílio, né, para fazer esse resgate. Então, basicamente, ele, com suas câmeras de alta resolução e capacidade também de comunicação online, ele passava as informações, passava a localização de onde estavam as vítimas e o Black Hawk ia lá e efetuava efetivamente o resgate. Então, dito isso, nós vamos analisar um dataset contendo drones de vigilância. Esse exemplo aqui, pessoal, é o exemplo que está lá na ferramenta computacional. Então, vou mostrar também mais adiante. A gente consegue fazer o download desse dataset aqui e consegue analisá-lo. Então, vamos analisar 9 drones e 5 critérios de desempenho. Quais sejam, né? Altitude máxima de voo, que é a altitude que ele consegue voar, né? Em quilômetros ali de voo. Autonomia, que é o tempo que ele consegue ficar sem reabastecer. O preço, o custo em milhões de dólares. A velocidade máxima que o drone consegue alcançar e o payload a gente pode também chamar de mochila. É tudo que o drone consegue carregar, fora o seu peso padrão para decolagem. Então, tudo que ele consegue carregar a mais, que não seja para o seu funcionamento padrão, a gente chama de payload. Então, esse aqui é o dataset, está presente lá em Excel. Então, a gente se apertar aqui no botão Download Table, na ferramenta, a gente consegue o download desses dados aqui. Então, nós temos aqui 9 drones, 9 alternativas e 5 critérios. 5 critérios. Então, aqui C1, C2, C3, C4 e C5. Então, aqui eu coloco o nome dos critérios. Aqui eu coloco o type, que seria isso. Se o critério é monotônico de custo ou de lucro. Eu coloco o max. Se ele for de lucro, o que é o monotônico de lucro? Quanto maior o seu valor, melhor para a alternativa. Então, o sailing aqui, coloquei em inglês, autonomia máxima de voo, quanto maior, melhor. Aqui em endurance, autonomia, também quanto maior, melhor. Então, max. Aqui o custo, em milhões, quanto maior, pior para a alternativa. Então, por isso que ele é min. O speed, a velocidade, para mim também, quanto maior, melhor. Quanto mais rápido for o drone, melhor para mim. E aqui o payload, a quantidade aí a mochila dele, como eu falei, quanto maior, melhor, max também. Perfeito. Então, observem também que esses dados aqui são todos dados reais e dados quantitativos, como eu falei, né? A PCA ela pede dados quantitativos para fazer a sua análise. Ou seja, não vai ser a PCA e o Cron, consequentemente, não é um método que vai atender a todo tipo de problema, né? Normal, isso é normal. A gente não vai conseguir resolver tudo na vida. Por isso que existem vários métodos de apoio à decisão. O Cron, ele é um método feito para dados quantitativos, reais. Por que reais? Porque é necessário que existam correlações para que a PCA seja aplicada. Então, se forem dados fictícios serem inventados, tudo indica que essa correlação não existirá. Então, aqui agora, seguindo a etapa 1 e 2, já empregando esse dataset, aqui nós temos, esses dados foram retirados lá do Chrome, já da ferramenta computacional. Então, a etapa 1 aqui,
que é o estabelecimento da matriz de dados, está aqui, e etapa 2, correlação de Pearson. Correlação de Pearson proveniente dessa fórmula aqui. Então, aqui nós conseguimos observar as correlações de Pearson entre as variáveis. Então, a gente chama a atenção aqui, variável speed, velocidade, com a variável altitude de voo máxima, correlação bem alta. Né? Lembrando, a correlação de Pearson ela varia de -1 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor a correlação. Então, a gente pode dizer que as variáveis se conversam, né? Que elas crescem caminhando no mesmo sentido. Aqui uma outra bem interessante também, o custo do drone e a sua velocidade. Correção. O custo do drone e a sua velocidade. Também tem uma correlação alta, 0,884, é o que indica que quanto maior o custo do drone, mais rápido ele vai ser. Então, de acordo com os dados analisados, quanto maior o custo, maior a velocidade que o drone vai ter. Então, etapas 1 e 2, ok. Agora, etapas 3 e 4, que são os autovalores e as respectivas variâncias compartilhadas. Né? Lembrando, quando a gente fala em variância, a gente fala em quantidade de informação. Então, aqui, como nós temos 5 critérios, como eu falei, nós teremos também Eu convido um outro tubarão para 5 dividir componentes esses 100 principais. mil, eu entro com 50 mil. Então, PC1, PC2, PC3, PC4 e PC5. Só que, como a gente falou, na PCA existe o teste de Kaiser, o teste da raiz latente. Ele só considera alto valor maior que 1. Ou seja, se essa aqui é minha linha dos autovalores, quais os componentes que eu vou considerar? Alguém consegue me falar? Né, qual que vai ter valor maior que 1 para eu considerar na minha análise? Alguém pode falar? PC1 e PC2, né? Isso. Então, a gente vai considerar somente PC1 e PC2. Segundo o critério de Kaiser, são os dois componentes principais que têm maior significância na nossa análise. Então, a gente vai utilizar somente os dois. Então, PC1 tem alto valor de 3,589. O PC1 ele sempre vai ter alto valor maior que os demais, e assim sucessivamente. Então, PC1 vai ser sempre maior que PC2, aqui embaixo. PC2 sempre maior que PC3, e assim por diante. Então, a gente só vai considerar PC1 e PC2. E o que é interessante, né, como a gente falou, a PCA ela reduz a dimensão, mantendo a maior parte da variância ou da quantidade de informações. Então, se a gente for observar aqui, o PC2 e o PC1 somados, eles representam 71,77 mais 20, 38%, 92,15% dos dados. Então, é um número considerável, né? Mais de 90%. Então, agora, em relação aos scores fatoriais, vamos manter também somente PC1 e PC2. Então, o Kaiser ele é aplicado a toda a análise. Então, a gente somente vai considerar dois, PC1 e PC2, aqui para essa análise. Então, os scores fatoriais, como eu falei, eles representam o peso do critério dentro do componente principal, né? E aqui cabe peso negativo também. Tá? Isso aí é motivado aí pela correlação de Pearson. Agora aqui os fatores, também somente PC1 e PC2, através dessa fórmula aqui, fórmula dos fatores. Então, o que que a gente observa? O drone A, ele possui um fator principal no PC1 de 1,062 e já no PC2 um valor negativo de menos 0,209. A PCA, para avaliar o desempenho, ela considera a questão do fator, né? E o fator, como eu disse, ele representa a pontuação de acordo ali com a análise da PCA. Então, se a gente for observar aqui, o fator 1
o fator do drone C no PC1, ele é bastante considerável em relação aí aos demais fatores. O que indica que a sua pontuação, de acordo com a PCA e, consequentemente, de acordo com o Chrome também, vai ser, ela tende a ter uma pontuação maior. Então, as pontuações do Chrome, elas acompanham esses dados aí dos fatores. Por sua vez, agora, as cargas fatoriais. Então, também consideramos somente P1 e PC2. Aí, lembrando, a carga fatorial representa a correlação de Pearson entre o critério. Então, aqui estão os 5 critérios em relação ao fator, ao respectivo fator. Então, aqui, interessante também, o critério, autonomia de voo máximo, ele possui uma carga fatorial em PC1 de 0,95. Ou seja, esse critério ele está altamente correlacionado com o PC1. Então, se ele está altamente correlacionado com o PC1, ele também vai ter uma presença considerável, né? Lembrando, então, como eu falei, então se ele está com correlação alta, isso indica que ele vai estar lá com uma representatividade também alta nesse componente principal, né? Então, por isso também que ele vai ter um valor alto ali na sua comunalidade, né? Lembrando que a comunalidade é a quantidade daquele critério dentro daquele fator. Se a gente for somar as comunalidades, então C1 mais C2 mais C3 mais C4 mais C5 igual a 1. Então, os 5 componentes principais representam ali, se formos somar cada comunalidade, dentro do critério Sailing, altitude de voo máxima, 1. Ou seja, então os 5 PCs eles vão representar toda ela. Isso aí é intuitivo. Então, 0,902 está no PC1. Então, representa aí, dentro do PC1, o Sailing está com mais de 90% de informação original. Por sua vez, se a gente for observar agora o Sailing no PC2, ele tem uma correlação praticamente zero, menos 0,002. O que vai indicar também que ele vai ter uma quantidade de informação pequena dentro do PC2. O que também é intuitivo. Se ele está bem representado em um componente principal, tudo indica que ele vai estar mal representado em outro. Ou seja, ele conversa mais com o PC1 do que com o PC2. Então aqui chegamos na parte dos pesos. Então, os pesos do Chrome, eles são obtidos pelo método Merec, pelo método de Lierol, das cargas fatoriais, só que aqui aplicando Kaiser. E aí, a partir dessa fórmula, a gente consegue os pesos do Chrome mediante aí a aplicação da técnica de Pamukkar do Lopcode-OB. Então, esses são os pesos do Chrome. Arthur, Pode falar, Portela. uma pergunta. A escolha do Merec foi por algum motivo específico, ou por ele ser mais simples, ou por ele ser mais. Teve algum motivo específico para ser o Merec? E se fosse outro método, o resultado poderia ter sido diferente? Você chegou a. Sim, Curiosidade. sim, sim. Utilizou-se o método Merec porque ele é um método objetivo. E quando a gente empregou, a gente fez vários testes para chegar nesses resultados. Quando a gente empregou, excelente pergunta, Portela, muito obrigado. Quando a gente chegou aqui, a análise dos pesos pelas cargas fatoriais, quando a gente utiliza Kaiser, a gente só utiliza alto valor maior que 1. Ou seja, né, a média de componente principal utilizado vai ser 2 ou 3 no máximo. Então, a gente representa os dados ali de acordo com a PCA e os testes estatísticos. Entretanto, a gente necessitava adicionar à análise a aplicação de todo o dataset. Então, o Merec ele permite isso. Então, utilizando aí essa análise, essa técnica, a gente também empregando aí os estudos do Pamukkar, nesse artigo do Lopcode-OB, chegamos a essa conclusão. Então, é uma forma de deixar a análise mais robusta, mais completa. E também porque o problema a ser analisado, ele pedia uma análise objetiva.
O Cron, na verdade, ele foi utilizado para fazer uma análise eh, de dados quantitativos para avaliar custos, na verdade, e aí a gente utilizou essa técnica aí. Ele não serve somente para avaliar custo, né? Serve para vários outros tipos de problema, como a gente vai ver mais adiante ali com as publicações. Consegui responder? Acredito que sim. Acho que eu entendi mais ou menos o porquê que foi o MEREC e não, por exemplo, PSI, ou não um HP gaussiano para gerar peso, um outro método. Acho que eu entendi. Poderia, mas poderia sim. Poderia também ser outro método. Como a gente foi aí no caminho do Lopcode do Obido para Mucá foi quem criou o Merec. Se eu estiver errado, alguém pode me corrigir, mas eu acho que é isso. A gente escolheu o Merec. Mas poderia ser outro, poderia ser o HP Gaussiano, poderia ser outro. Objetivo, né? A análise é objetivo, então que seja um método objetivo. Já tem método subjetivo, né? Através aí, vou mostrar também aqui. Existem métodos subjetivos utilizando a PCA que já foram também publicados pelo nosso grupo de pesquisa aqui. É o SAPEVO-PC, né? Em vez de utilizar o MEREC e a carga fatorial, utilizou-se o SAPEVO. Então, depois eu também vou mostrar mais adiante. Beleza? Vamos lá, então. Então, essa aqui é a parte final, a etapa 9 e última do Cron. Então, como eu tinha mostrado, o drone, essa aqui está por ordem de ranqueamento. Então, aqui é o primeiro, segundo, até o último, que é o nono. Então, como eu falei, o fator principal, um, como do drone C, ele é bem considerável em relação aos demais, tudo indicaria que a sua pontuação também seria uma das maiores. E foi isso que aconteceu. Existem casos que isso não vai acontecer. Existem. Mas, na grande maioria das vezes, vai ser isso que vai acontecer. Como o fator representa aí a pontuação da alternativa, se ele for um valor considerável, né, a pontuação também tende a acompanhar esses valores. Então, está explicada aí essa grande pontuação aí, drone C, né, 1.324 em primeiro, o segundo aí já com uma variação bem, vamos dizer assim, bem considerável também, 0.829. Aí o último aí, o drone H, com menos 1.17, né, também é o que é explicado aí devido aos seus fatores, né, fatores negativos. E mais uma vez, a gente utiliza aqui o K máximo, então K aqui igual a 2, ou seja, somente dois autovalores maiores que um. Somente dois componentes principais com autovalor maior que um. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Essa parte do Chrome é uma estatística pesada, né? A PCA em si ela é uma técnica bem robusta. Então, a gente criou a ferramenta aí para tentar simplificar as análises, para tentar simplificar aí a aplicação do método, da ferramenta, tá? Mas em si, realmente, ela é uma técnica bem assim, bem complicada. Para entender ela, eu estudei muito mesmo. Não sei ela toda ainda, confesso, mas a gente assim, tentou bastante, né? Então, esse aqui é o método Cron, a ferramenta computacional. Está disponível aqui no link. Se alguém quiser abrir aí, está disponível agora, pode abrir. https dois pontos, cron.im.eb.br. Então, se abrir, está disponível. Antes de começar o mão na massa da ferramenta em si, algumas recomendações. Então, para aplicar o Cron, tanto o Cron quanto a PCA pede isso também, como a base do Cron é a PCA, então serve para os dois, utilize dados quantitativos reais. Por quê? É, Quando a gente utiliza dados quantitativos reais, a gente consegue obter as correlações, ou seja, são correlações realmente existentes, né? Inclusive está no livro do Fábio Belfiore, quando você tenta colocar ali
a escalas Likert ali para avaliar alguma coisa, geralmente os resultados serão ruins. Então, utilizem dados reais quantitativos, né, variáveis métricas. O mínimo de 9 alternativas e 5 critérios, a APCA, ela é uma técnica utilizada para reduzir dimensões. E ela também é utilizada para uma grande massa de dados. Então, tentou-se aqui com o Cron gerar o método de apoio à decisão, a gente conseguiu isso, mas através de várias análises, percebeu-se que com o mínimo de 9 alternativas e 5 critérios, os resultados são consistentes. Entretanto, não basta achismo. A gente tem sempre que se basear aí nos testes estatísticos. Então, a ferramenta ela fornece os testes, eu vou mostrar mais adiante também. Então, a base da análise são os testes estatísticos. E também é preciso realizar a análise de sensibilidade. Então, o critério de Kaiser, ele é setado padrão na ferramenta do Cron. O alto valor considerado é maior que 1, então somente os PCs com alto valor maior que 1 serão considerados, mas caso os resultados fujam ao esperado, né, recomenda-se também realizar a análise de sensibilidade para considerar aí mais fatores do que somente os considerados com Kaiser, né, com o critério de Kaiser, alto valor maior que 1. Então, essa vai ser a nossa matriz de dados utilizada, é a mesma utilizada no começo do estudo. Então, aqui nós teremos 32 navios, N igual a 32, e aqui os critérios, vou falar sobre cada um, 10 critérios. Então, agora vamos ao mão na massa. Então, essa aqui é a nossa matriz de dados, como eu já falei. Se for observado no slide que eu acabei de mostrar, a variável CST, que é custo, e a variável crew, que é a quantidade de tripulantes dos navios, elas estão com valores negativos, tanto para essa coluna quanto para essa coluna. Por quê? O Cron, ele utiliza esses dados, monitores de custo, com valor negativo. Então, também foram feitos testes aí e foi comprovado que isso, né, a consideração desses critérios com valor negativo, eles tornam a análise mais fidedigna. Então, esses valores negativos, eles fazem com que a PCA considere e identifique essa relação de quanto maior, pior para aquela alternativa, dentro desses critérios. Então, aqui são as alternativas, né, chip 1 até chip 32. Aqui são os critérios, o displacement, que é a tonelagem, o peso em toneladas aqui dos navios. Aqui o speed, a velocidade em nós. O cargo capacity aqui, que é a capacidade de carga dos navios. Armamento, quantidade de armamento dos navios. O custo em milhões de dólares dos navios. Aqui lembrando que são dados reais, todos os navios reais. O range é a autonomia, também em milhas náuticas dos navios, que é a quantidade de distância que o navio consegue percorrer sem reabastecer. Aqui é a tripulação, quantidade de tripulantes. Aqui é o ano de comissionamento, quanto maior, melhor. Quanto maior esse dado aqui, mais novo é o navio, então, consequentemente, melhor para a gente também. Aqui é o alcance dos seus mísseis, em milhas, e aqui é o alcance do radar, também em milhas. Quanto maior, melhor. Então, dos 10 critérios aqui, nós temos somente 2 de custo. Quanto maior, pior. Então, o custo em si, o preço do navio, quanto maior, pior. E também aqui para análise, a quantidade de tripulantes também foi considerada. Quanto maior o seu valor, pior para aquela alternativa. Quanto menor o número de tripulantes, mais tecnologia embarcada tem no navio. Ou seja, menos gente é necessário para que o navio seja pilotado, para que o navio seja ali
conduzido, seja alimentado, enfim. Então, agora vamos para o cron. Então, já tendo a nossa matriz de dados, vamos entrar no cron em si. Essa aqui é a ferramenta do cron. Então, essa aba overview aqui fala um pouco sobre o método, o que que ele é. E aqui são os autores, né? Quem quiser citar aí a ferramenta, depois quiser utilizar, fica à vontade. Coloquei aqui o bizu. Aqui são as instruções, falando aí o passo a passo sobre o que cada aba faz, no detalhe. Vou melhorar um pouco depois isso aqui, tem algumas coisas ainda a serem acrescentadas, na ferramenta ela é recente, o método foi publicado tem pouco tempo aí, vou colocar mais algumas coisinhas aqui, mas o grosso está aqui, então quem quiser utilizar, já pode utilizar, as informações necessárias estão aqui. E aqui o Data Input, aqui é onde a gente consegue fazer o download da matriz inicial, como eu falei, que é aquela matriz que contém os drones. Então agora eu vou começar o passo a passo aqui. Primeira coisa a ser feita. As demais abas aqui a gente não consegue utilizar. Se eu não fizer o upload aqui do Excel e apertar o Resolve, elas não serão habilitadas. Então, vou mostrar o passo a passo delas a partir do momento que eu fizer o upload e apertar o Resolve. Então, primeiro passo, fazer o download do arquivo base, que é o arquivo padrão. Aqui eu vou botar chips workshop. A gente salva. A gente vai abrir ela lá, dá uma olhada. Então, quando a gente fizer o download desse Excel, ele virá assim. Então, aqui nós temos as alternativas, exemplo genérico dos drones, de A até I. Então, aqui eu coloco o nome da alternativa. Aqui, na linha Type, eu coloco se é critério monotônico de custo ou de lucro. Se for de lucro, eu coloco a palavra max. Se for de custo, a palavra min. Aqui na linha Criteria, eu coloco o nome do critério. Então, basicamente, vai ser isso. Então, vamos lá agora pegar a nossa matriz a ser analisada, essa aqui. Então, vou copiar aqui os dados dos navios e seus critérios. Então, vou colar aqui. Dei um Ctrl C nesses dados aqui e dei um Ctrl V. Perfeito. Agora eu vou pegar o nome dos critérios. Então, dei um Ctrl C, nome dos critérios, e vou dar um Ctrl V aqui. Perfeito. Só aumentar aqui para a gente conseguir ler. Então, agora vamos construir essa linha, a linha do type. O critério tonelagem, para mim, quanto maior, melhor. Quanto maior o peso do navio, mais robusto ele é, mais resistente a impactos ele é. Então, vou deixar max. A velocidade também, quanto maior a velocidade, para mim, é melhor, o do navio. A capacidade de carga também, quanto maior, melhor. Então, vou botar max. Armamentos. Esses são navios de guerra aqui, tá, pessoal? Então, só para esclarecer. Armamentos aqui, a quantidade de armamentos. Para mim também, quanto maior, melhor, para minha análise. O custo. Quanto maior o custo, pior para a alternativa. Então, para mim, é custo, então vai min. O range, que é a autonomia, a quantidade de quilômetros de milhas percorridas sem reabastecer. Então, quanto maior esse valor para mim é melhor. Então, é max também. Quantidade de tripulantes é custo. O ano aí de comissionamento. Quanto maior o ano, ou seja, quanto mais recente, melhor para mim. Max. Ah, o alcance dos mísseis também para mim, quanto maior, melhor. Então, também é max. E o alcance do radar também para mim, quanto maior, melhor. É max. Então, a gente fechou o dataset aqui. Vamos salvar. Antes, vou só fazer uma coisinha. Vou colocar aqui as siglas. Em vez de colocar o nome dos critérios, isso não interfere em nada. Só vai deixar mais visível ali, mais intuitivo os gráficos. Vocês vão entender melhor daqui a pouco. Então, dá um Ctrl V aqui. Salvei.
Agora vamos fechar. Se deixar aberto, não vai rodar. Então tem que fechar. Agora a gente vai lá no Chrome, aperta Browse, encontra o dataset que a gente acabou de construir. Então é aqui, ó, Chips Workshop. A gente acabou de nomear ele. Aperta Abrir. Perfeito. Então agora é essa hora de verificar se está tudo certinho. Então verifica que está certinho, se colocou o monotônico de lucro ou de custo corretamente. Então max mínimo ali, né, de custo só tinha dois, né, que era o próprio custo e o crew, a tripulação, e o resto max. Então vamos conferir aqui, está certinho. E como eu falei, está setado aqui. Esse botão é o botão para a gente selecionar a quantidade de os autovalores, né? O valor do autovalor a ser considerado. Então, como a gente está utilizando Kaiser, o Chrome utiliza o Kaiser, então ele só vai considerar a componente principal com autovalor maior que um. Então, eu coloco um aqui. Se eu quiser, porventura, considerar autovalores com valores diferentes de um, então eu posso mexer aqui. Posso mexer aqui à vontade para fazer a análise de sensibilidade. Então, fechar em um aqui. Agora aperto Resolve. Apertando Resolve, as demais abas estão liberadas. Então, vamos para a aba Performance. Então, aqui a aba Performance. A gente consegue ver que foram analisados os fatores PC1, PC2 e PC3. Então, isso já nos induz que esses três fatores têm autovalor maior que um. E aqui já a pontuação dos chips, dos navios. A gente viu que o chip 2 aqui tá com uma pontuação de 2,25, né? Bem acima aí do chip 6, né? Isso aí é explicado devido ao seu fator PC1 aí bem alto, né? Lembrando que o PC1 ele sempre vai ter uma variância maior do que PC2, que consequentemente também tem uma variância maior do que PC3. Então aqui a gente consegue ver os navios, não cabem todos na mesma aba, então a gente pode passar para a próxima. Então aqui está a performance. Em relação aos pesos, mesma coisa, a gente considera os três fatores principais. Então aqui as cargas fatoriais, comunalidades, os pesos do MEREC. Quem quiser aplicar também só o MEREC é possível. Aqui a gente consegue só os pesos do MEREC. Aqui os pesos das cargas fatoriais e aqui os pesos do Chrome. Então aqui os pesos para cada critério. A gente consegue observar aí que o critério custo, ele foi o que obteve o maior peso, com quase 0,15. Aqui é uma análise da PCA em si. Então, como a gente já tinha visto lá, PC1, PC2 e PC3 possuem alto valor maior que 1. Né? Então aqui o PC1 com 5,5 conseguiu aí quase que mais de 50% aí dos dados da variância, né? Então, nós temos a variância acumulada, a variância para cada PC e aqui o alto valor respectivo. Então o PC1 com 5,55, o PC2 com 1,2 e o PC3 com 1,12. Observem que o PC4 ele se aproximou de 1 ali, 0,9. Então, a análise de sensibilidade, ela pode considerar PC4. Então, verifica se tem alguma variância ali, uma variação muito grande nos resultados, mas por Kaiser, a gente só utiliza PC1, PC2 e PC3. Aqui estão os testes estatísticos. Então, aqui a gente consegue o teste Bartlett, 0%. Né? Aqui para Bartlett, a gente considera valores menores que 5%. Então, se Bartlett for menor que 5%, isso indica que os resultados são consistentes. Os resultados são robustos aí. E KMO quantifica de 0 a 1 a adequação dos dados analisados para a aplicação do Chrome. Então, 0,77, quase isso. Próximo de 1 também, gerando uma boa adequação. A gente consegue também aqui uma análise de gráficos. Então, aqui o heatmap das correlações das alternativas. Então, uma análise bem interessante aqui. O custo com a tonelagem, ele apresenta uma correlação alta, né, 0,81.
Então, o que indica que quanto maior a tonelagem, né, quanto maior o tamanho do navio, maior o custo. Isso realmente é uma verdade. Uma outra também aqui, em relação ao custo, em relação à capacidade e peso que o navio consegue carregar. Também uma correlação alta. Então, aqui o custo com CAP, né, CAP, que é Cargo Capacity. Então, custo de CAP 0,845. Também uma correlação alta. Quanto maior o custo, maior a capacidade de carga do navio. Esses gráficos eles permitem uma análise que por vezes a gente acha intuitiva. Quanto maior o preço do navio, maior ele é, mais robusto ele é. Beleza. Mas por meio dessas informações, né, por meio desses dados, a gente consegue comprovar de forma quantitativa o porquê disso, né? Então aqui nós temos uma comprovação de que realmente isso acontece. Então coisas intuitivas sendo comprovadas por dados verídicos e quantitativos. Aqui nós temos também um correlation plot, que é um mapa que indica aí também a correlação de Pearson, e aqui também indica um mapa, é um gráfico de dispersão entre as variáveis. Então aqui, por exemplo, nós temos o critério tonelagem, né? Então, tonelagem, essa linha aqui é para todo o critério tonelagem, né? Explicando um pouco sobre o gráfico. E essa linha aqui a gente pode considerar essa coluna aqui. Então, para fazer análise, pega-se essa linha, essa coluna. Então, cruzamento é a correlação de Pearson entre CAP, capacidade de carga, e a tonelagem, também bem alta, né? Então, quanto maior o navio, maior aí a sua capacidade de carga, 0,92, correlação de Pearson, bem próximo de 1. E aqui a gente tem um gráfico de dispersão entre as variáveis. A gente pode ver aqui também que elas tendem a crescer, o que corrobora a informação da correlação de Pearson aí sendo bem alta. E agora aqui, para fechar a análise gráfica, um loading plot. Esse loading plot ele está bem alinhado aí com o que a gente viu naquele vídeo. Então, o que ele quer dizer aqui, né? A gente pode ver que existem dados que estão bem próximos uns dos outros, o que isso indica? Que eles se conversam. Então, se a gente for ver aqui, tanto o custo, o CST custo, com o CAP, capacidade de carga, com a tonelagem e a tripulação, né, esses valores crescem de forma correlacionada positivamente. Então, quanto maior o custo, quanto maior também a capacidade de carga, maior também a tripulação e maior também a tonelagem. Por outro lado, a gente vê também aqui que o ano de comissionamento ele está bem distante das demais variáveis, o que indica aí uma não correlação alta entre ela e as demais variáveis. E o critério também velocidade está bem distante também das demais variáveis. Então, tanto o speed quanto o ano aqui estão distantes, o que indica aí que para esses dados analisados, né, isso não indica que é uma realidade para o mundo, mas sim para os dados que foram analisados, essas correlações aí para speed e OC são baixas. Então, a gente também pode fazer o download, né, tanto para o load plot, só apertar aqui. Então, só fazer um teste, a gente consegue o download, salva, consegue, depois se quiser utilizar em algum artigo científico, então está aqui para download, load plot, correlation também, download, heatmap também. E aqui a gente também consegue o download dos resultados. É só apertar aqui o botão download, salvar, e aqui a gente consegue, abrindo aqui o Excel, os resultados. Então aqui a pontuação, os fatores, e aqui já em ordem é o ranking dos navios, o chip 2 até o chip 31. Aqui igualzinho também os pesos. Então aqui os pesos do MEREC. Quem quiser escrever algum artigo com o MEREC pode utilizar o Chrome para gerar os pesos. Está aqui os pesos do MEREC. E aqui os pesos do Chrome. Aqui os parâmetros da PCA. Autovalores, as variâncias. E aqui os pesos, Bartlett e KMO. Então, em suma, é isso que faz a ferramenta do Chrome. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Estou indo um pouco rápido aqui, que a gente já tá bem tarde, né? Quase 10 horas. Alguém ficou com alguma dúvida, não? Não.
Tá, vamos prosseguir então. Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Se alguém tiver depois alguma dúvida, fala comigo, manda e-mail, pergunta, tá? Com dúvida em relação às fórmulas, pergunta, a gente vai conversando, tá ok? O que importa aqui é a gente conseguir trocar os conhecimentos. Então, aplicado o Chrome, agora já chegando na parte final aí do workshop, esses aqui foram os artigos publicados com o método. Esse aqui foi o artigo publicado da revisão sistemática da literatura. Essa revisão sistemática, ela focou em métodos de apoio à decisão que empregaram multicritério e PCA. E esse artigo, ele foi o artigo base para gerar o CROM. Então, um artigo periódico aí internacional. As lacunas identificadas foram empregadas efetivamente aí para o nascimento, vamos dizer assim, do CROM. Esse é o artigo seminal do CROM. Então, aqui, quem quiser depois dar uma lida lá, tá toda a parte de fórmulas, referencial teórico. Eu tentei resumir aqui nesse workshop, mas aí no artigo, quem quiser, quem tiver mais curiosidade lá, tá tudo bem explicado, no detalhe. Esse aqui foi um outro artigo publicado, não é utilizando o Chrome em si, mas já é uma, vamos dizer assim, uma outra análise. Aqui, um outro método também do grupo de pesquisa, o SAP-VPC, Já é um já subproduto. é um subproduto. Ele complementa o Chrome. O Chrome ele utiliza uma análise objetiva, ou seja, a gente não consegue imputar a análise do decisor para avaliação. Já o SAP-VPC ele permite isso. Então ele utiliza a PCA também. A PCA aí é a base do SAP-VPC, só que ele já tem um plus. Ele permite aí a avaliação do decisor. Então quem quiser utilizar um método com PCA que utilize a avaliação do decisor ali, de acordo com os critérios, utiliza o SAP-VPC. Quem quiser algo mais Já tem um objetivo, plus mais a mais. impessoal, Já tem um plus a é, mais. é um plus a mais. Exatamente. Já tem um Aí quem, plus a mais. exatamente. Então quem quiser aí, pode escolher, né? Esses aqui já foram os artigos que foram aprovados no SBPO, utilizando o Chrome. Então, esse artigo foi um artigo que avaliou drones ISR, drones de inteligência, ah, lá também no Rio Grande do Sul, utilizando o Chrome, foi aprovado. A gente recebeu essa notícia tem poucos dias. E aqui também outro artigo usando o Chrome, também no SBPO. Esse artigo aqui é o artigo base da minha dissertação, o artigo que avaliou cursos diretamente da Sucupira, né, de forma quantitativa, utilizando o Chrome. Então, análise de custos aí também foi aprovada. E aqui esse foi o mais recente, tem 2 dias aí que foi aprovado esse artigo. Já é um artigo publicado no QINEG sobre o tutorial do método. Então, tudo que eu expliquei aqui, agora está aprovado lá em um artigo. Então, quem quiser também, daqui a pouco vai estar disponível para vocês É aí um, é esse um passo artigo a passo para utilizar o software, né? Só que na forma de um Exatamente, na forma de artigo. Exatamente. Então, aqui para fechar, é, as conclusões. O Chrome é uma ferramenta inovadora, que proporciona aí análises estatísticas robustas, como demonstrado aí durante o workshop, e ele é mais do que um método multicritério convencional, né? Ele permite aí toda uma análise estatística, fatorial, desempenho e peso dos critérios de forma objetiva, utilizando a validação por testes estatísticos e permite também a geração de gráficos. E o mais importante, né, esse aí foi o objetivo, vamos dizer assim, o fim do método, que foi proporcionar aí uma base sólida para decisões transparentes e alinhadas com as melhores práticas da administração pública, mas não somente, também privada, né? Então, o decisor não mexe em nada aqui. Então, o método aí no estado da arte que ele permite a avaliação objetiva barra quantitativa. Essas foram as referências utilizadas. E é isso, pessoal. Aqui estão meus contatos. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Aqui está meu e-mail, meu LinkedIn. Eu sou Gate. Agradeço imensamente a atenção dos senhores. Já são 10 horas e 5 minutos aí. Obrigado por quem me acompanhou até agora. Qualquer coisa, falem comigo, falem com o Comandante Marcos e estou à Esse mundo disposição. tá Obrigado pela cheio, esse atenção. mundo tá cheio de maluco, né, rapaz? É, 10 horas da noite, esse mundo tá cheio de doido, né?
Graças a Deus, comandante. Ainda bem que tem a gente. Bem, meus amigos, então era isso, né, que o Arthur tinha para mostrar. Como vocês viram, é uma abordagem totalmente inédita, né? E que abre aí na verdade, o Arthur, né, já está usando MCDA com Machine Learning, né? E até onde nós sabemos, há muito pouca literatura sobre o tema, não só no Brasil, mas no mundo, né? E aí isso abre um novo leque, né? Um novo campo de possibilidades de fazer várias combinações, né? De PCA com TOPS, PCA com MEREC, PCA com, né? Os métodos, né? Todo mundo sabe que lá no mestrado e doutorado da UF eu tenho trabalhado com os métodos do leste europeu, né? Ali da Sérvia, Lituânia, Irã, né? Então temos vários métodos que nós temos trabalhado no grupo de pesquisa, que são métodos, no Brasil ninguém nunca usou, são totalmente inéditos no Brasil, né? Já fizemos várias pesquisas na base Scopus e não há nenhum grupo de pesquisa brasileiro trabalhando com esses métodos. MEREC, SPOTS, COCOSO, né? MABAC. No Brasil não há, só o nosso grupo que tem, né, que tem trabalhado com ineditismo com esses métodos, né? Métodos de 10, 15 anos para cá, né? O ISP, né? Até o professor Kowalski que está aí, publicou agora um artigo com o JCR, utilizando o método ISP, lá da Universidade de Belgrado, né, do professor Dragiza, que é nosso parceiro de pesquisa também, né? Então, quer dizer, essa combinação aí que o Arthur fez, né, abre um novo leque de possibilidades, não só para os pesquisadores do nosso grupo, mas para pesquisadores do Brasil inteiro, do mundo todo, né? E já tem aí os seus subprodutos, né? Porque, como eu sempre falo, né, eu não posso ter uma ideia maluca da minha cabeça, o Arthur ter uma ideia maluca da cabeça dele, e a gente, método não sei o quê, método Arthur, método Marcos Santos, sair aplicando no SBPO, não é assim que funciona, né? Então, primeiro a gente faz o teste, estressa o modelo, né? Faz a validação, e aí publica num periódico internacional, e aí depois que o método está publicado, aí vem os subprodutos do método, né? Isso que é uma abordagem científica. E é exatamente isso que o Arthur fez, né? Primeiro publicou lá no periódico, e agora vem os artigos do SBPO, do CNEG, do ENEGEP, e por aí vai, né? Outros artigos, outros desdobramentos, tá? Então, mais uma vez, agradeço ao Arthur, agradeço a presença de todos. Se alguém tiver qualquer dúvida, vocês têm o meu contato, podem me procurar, podem procurar o Arthur. Vai ser uma satisfação aí contribuir, ajudar, tirar dúvida, né? Pode contar aí com a gente, tá? E como o maluco é insaciável, né? O maluco é maluco, né, cara? O louco, ele não tem limite, né? Então, na próxima quinta-feira, nós teremos um outro workshop com o Matheus Vanceta, que é o nosso colega aqui de pesquisa também, da UF. Eu já nem sei mais, da UF ou do IME? Da UF. Uf, Da UF, é. O Matheus está aí, é. Que ele vai falar sobre o Foucault-Rafs, que são dois métodos totalmente inéditos aqui no Brasil também, que nós temos trabalhado com ele, né? Vai fazer parte da dissertação dele, mas também já está publicado. Então, na quinta-feira agora, dia 5, né, o Matheus vai apresentar não só a parte matemática, mas também a ferramenta computacional que ele desenvolveu, lançando aí o método Foucault-Rafs, também totalmente inédito no Brasil, tá? Quem quiser participar, está convidado, tá bom? Boa noite, então, pessoal. Fiquem com Deus. Até quinta, então. Boa noite, pessoal. boa noite. Boa noite, pessoal. Boa Parabéns aí, noite. Arthur. Boa noite. Parabéns, Parabéns. Arthur. Obrigado. Obrigada, professor. Parabéns, Arthur. Obrigado. Parabéns. Boa noite, gente.